Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso tema hoje é tcharanã, Crise de 1929, mais um conteúdo de história geral. E aí a gente vai entender o que foi a crise de 1929, em que período ela aconteceu, o que foi, onde e quando, ah, quais foram as causas, quais foram as consequências, que é o principal que a gente tem que saber dentro de história, né? A gente tem que saber contextualizar nosso conteúdo. Então vamos lá. A crise de 1929 acontece na Idade Contemporânea, ou seja, a Idade Contemporânea se inicia lá com a Revolução Francesa em 1789 e vai até os dias de hoje. Lembra, pessoal, a palavra contemporânea significa atual, então nós estamos falando da época atual, ok? E a crise de 1929 acontece aí no século XX, início do século XX, né? E vai acontecer onde e como? E aí eu volto aqui, vou aparecer para vocês, para a gente poder explicar cada um desses detalhes, ok? Deixa eu ver. Cheguei na área. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que foi essa crise, por que foi que ela aconteceu. Primeiro ponto, a gente já sabe a data, a gente já sabe localizar no tempo, né? A gente já sabe que foi na Idade Contemporânea, mas onde foi? Bem, a crise econômica vai acontecer nos Estados Unidos, vai se iniciar nos Estados Unidos, mas vai se espalhar pelo restante do mundo aí, pelo mundo capitalista, na década de 20, tá bom? Então a gente tem que pensar quais são os nomes que também se dão a esse período. Quando a gente fala de crise de 1929, nós estamos falando de uma crise econômica. Então a gente também conhece esse período como quebra da Bolsa de Nova York, ou a gente vai chamar de um período de grande depressão, ok? Quando é que acontece? Acontece em um período estratégico, tá? Estratégico por quê? Porque nós estamos falando do período entre guerras. Vai acontecer entre o final da Primeira Guerra, que é 1918, e vai até a 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Então essa crise vai se desenvolver aí. Tenho que entender que para compreender a crise de 1929, eu tenho que entender o que aconteceu lá com os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Por que, minha gente, eu tenho que entender? Porque na Primeira Guerra Mundial, quem saiu vencedor de verdade, quem venceu a guerra, foram os Estados Unidos. Lembrando que essa guerra ela vai acontecer na Europa. Até aí, ok, né? Primeira Guerra Mundial acontece na Europa, principalmente no território europeu. Vários países vão se envolver, mas o território de luta é o europeu. Aí vamos pensar mais um pouco. Esse território ficou destruído, esse território teve sua indústria paralisada, né? Muita gente desempregada, a estrutura dos países realmente foi danificada, né? Ou seja, a Europa estava arrasada, tá? Mas os Estados Unidos não estavam. E aí vocês vão pensar por que ele não estava arrasado? Porque os Estados Unidos estavam em outro continente, ou seja, no continente americano, então ele estava distante, ele não teve seu território arrasado, muito pelo contrário, os Estados Unidos melhorou sua indústria, a parte agrícola também cresceu bastante porque ele fornecia material para a Europa, para os países que eram aliados. Então veja, os Estados Unidos passou a ganhar muito dinheiro, a ficar muito rico. Então quando acaba a guerra, mesmo os países que ganham a guerra lá na Europa, eles saem perdendo. Por quê? Porque eles perdem em estrutura. E aí eles precisam pedir dinheiro emprestado. E acreditem, eles vão pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos, porque agora os Estados Unidos é uma grande potência. Então, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir. Vê que jogada de mestre? Então, quem sai muito bem são os Estados Unidos. Aí vamos pensar mais. O que vai acontecer com eles é que eles vão ter muito dinheiro, a indústria deles vai estar produzindo muito, vendendo muito, e eles vão inventar um estilo de vida americano, o chamado Way of Life. Gostaram do inglês? Massa o inglês, né?
E o que era isso? O estilo de vida americano, aquela ideia do consumir. Então eu quero um carro novo, eu quero uma lavadora, eu quero uma geladeira, e a indústria ia produzindo e eles iam vendendo e a economia circulando, fora as coisas que eles mandavam para a Europa, né? Isso é importante. Fora o que eles movimentavam aí com o restante do mundo. Então estava tudo ótimo. Mas aí nós chegamos num ponto crucial, tá? Apesar da gente vender muito, da gente comercializar muito, a gente vai perceber que vai começar a dar uma leve queda na produção. Por quê? A principal causa, minha gente, da crise de 1929, quer dizer, de um país que está vivendo seu auge na economia, podre de rico, o que vai acontecer com ele é que ele vai ter uma superprodução. Vai chegar num momento em que ele produz demais e vende de menos. E aí eu tenho que entender que a Primeira Guerra acaba em 1918. A crise vai se dar em 1929, certo? Daí, de 1918 até 1929, são 11 anos. Dentro desses 11 anos, a Europa já passou por uma boa reconstrução. A indústria já está funcionando relativamente bem, a agricultura também se restabeleceu, então eles não precisam mais comprar tanto dos Estados Unidos. Então, está se comprando menos, mas os Estados Unidos continuam produzindo, produzindo, produzindo. O nome disso é superprodução. O que vai acontecer é que dentro dos Estados Unidos não vai ter mercado suficiente, então as mercadorias vão ficar estocadas, elas não vão ser vendidas. Esse é o problema da crise, entendeu? Superprodução, basicamente isso. Então eu tenho aí uma diminuição de importação de produtos industrializados, do trigo, e tudo isso aí vai fazer o quê? As empresas quebrarem, meu povo. É isso mesmo, as empresas vão quebrar, vão demitir funcionários. E aí eu tenho que entender que todo esse comércio está ligado às chamadas ideias liberais, que defendiam o quê? O livre mercado. Ou seja, o governo não interfere na produção. Ou seja, o governo não interfere no valor, o governo não interfere no estoque. Cada um faz do jeito que bem interessar, que bem entender. Aí o que é que acontece? O produtor, percebendo que não tem mais mercado, o que é que ele tem que fazer? Parar de produzir. Não foi isso que aconteceu. Ele continuou produzindo e isso foi ocasionando uma inflação, tá? Foi causando inflação nos preços, foi causando um desemprego, foi causando aí um verdadeiro desastre na economia americana. Então, pessoal, a gente começou pelas indústrias, a gente começou pela agricultura. Só que essa crise ela vai começar a andar mais, porque ela vai entrar no mercado de ações. Então, de 1920 a 1929, o que vai acontecer é que os americanos fazem o seguinte: vou comprar ação barata lá na bolsa, a ação de uma empresa, e vou vender ela cara. O negócio é que as empresas foram quebrando. E as empresas foram quebrando e essas ações foram perdendo valor, foram perdendo valor. E aí, em 24 de outubro de 1929, a gente vai ter a Quinta Negra, onde vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. E aí a gente tem que entender que quebra a Bolsa de Nova York são milhares de bancos que vão quebrar, de indústrias, de empresas falidas. Mais ou menos 4 bancos eram fechados por dia nos Estados Unidos. Ou seja, foi uma quebradeira total. E aí a gente entra no período que a gente chama de Grande Depressão, porque realmente formavam-se filas imensas de desempregados que não conseguiam sobreviver dentro dessa crise. Aí eu vou pensar, e essa crise afetou todo mundo? Afetou mais ou menos? Afetou os outros países? Lógico que afetou. A gente já tem aí uma economia que a gente chama de globalizada, ok? Então tá tudo interligado. Então a gente vai ver quebrar as bolsas de Londres, de Tóquio, de Berlim. Então a gente vê um efeito dominó, né? Quebra tudo. Todo mundo acaba entrando na crise junto. E o Brasil? Pois bem, queridos, o Brasil não ia ficar de fora, a gente ia quebrar também. Vamos pensar como? Vocês estão vendo ali atrás, né? Meu cachorro dormindo.
Olha a folga, deu para ver? É, regalias. Aqui tem regalias. Eu também. Vocês também estão doidos para ir dormir, né? Bom, não, vão assistir a aula, presta atenção. Vamos voltar para o Brasil. Pessoal, o que é que vai acontecer com o Brasil? O Brasil, na época, produzia café. Eu quero que vocês relembrem um pouco o nosso conteúdo das aulas anteriores, onde a gente falou da Primeira República. Então, a Primeira República é o período que vai de 1889 até 1930. Ou seja, quando da quebra de bolsa, da bolsa lá de Nova York é 1929. Então, nós ainda estamos vivendo a Primeira República. O nosso principal produto é o café. O nosso principal comprador são os Estados Unidos. Agora me diga, que alguém em crise vai estar comprando sacas e sacas de café? Lógico que não vai. E o resultado aí, pessoal, vai ser prejuízo para os cafeicultores. Aí vamos entender o que é que acontece. Lembra que a Primeira República é marcada pela política café com leite. São Paulo e Minas Gerais ficam ali se revezando no poder. Eles dão maior valor aos cafeicultores, aos grandes fazendeiros. E o que é que vai acontecer? Superprodução. Vai se produzir café demais e vai ter gente de menos para comprar. Qual é o resultado disso, minha gente? Quando eu tenho muito produto e pouca gente para comprar, o preço cai, despenca. Então as pessoas passam a não ter lucro. Aí o que foi que eles fizeram? Bem, eles sentaram e resolveram, sentaram com o governo e fizeram um acordo. O governo ia comprar todo o café excedente. Tudo que fosse produzido a mais, o governo comprava. Minha gente, se o produtor não estava vendendo, o governo ia vender? Cá para nós? Não ia. E o que é que o governo ia fazer para que esse café fosse valorizado? Muito simples. O governo simplesmente comprava o café e queimava. Porque lembra, a proporção era assim: pouca gente para comprar, muito café produzido. O governo compra esse café e queima essas sacas de café. Para quê? Para diminuir a quantidade de café produzido. Porque aí, quando eu tiver menos café e muito mais gente para comprar, esse preço vai ficar mais alto, tá? Isso aí é a lei da oferta e da procura, basicamente, né? Então, o que acontece é isso. As pessoas vão aí proteger o café e vão fazer com que nós, brasileiros, a galera em geral, pague esse prejuízo, porque o café é comprado pelo governo com dinheiro dos impostos. Ou seja, a gente ou a população em geral, que não tinha nada a ver com a história, acabou pagando aí esse café. E o que é que vai acontecer? É só coisa ruim, Jamília? Como os cafeicultores viram que o café estava aí perdendo força, foi que eles passaram a fazer? Investir na indústria. Então a gente começa aí a ter uma solidificação, né, uma base para a indústria nacional, coisa que nós não tínhamos antes. E aí nós vamos pensar mais, pessoal, como foi que os Estados Unidos saíram da crise? Pois bem, nós temos o presidente Franklin Roosevelt em 1933, tá? Roosevelt era presidente dos Estados Unidos e ele vai elaborar um plano chamado New Deal. Vocês estão gostando do meu inglês? Eu estou impressionada, meu inglês está muito bom. Então, qual era o plano? Era o seguinte: o governo norte-americano passou a intervir na indústria, passou a intervir na economia. Então, ele vai controlar os preços. Né? Ele vai controlar o preço da indústria, vai controlar o preço da fazenda. O que é que ele vai fazer com isso? Controla a inflação e, de quebra, vai evitar que a gente faça aqueles estoques, aquele monte de produto que a gente superproduz e não tenha para quem vender. É uma jogada ótima. Vamos para o segundo ponto. Ele vai criar um programa de obras públicas. O que é que ele vai fazer? Ele primeiro vai criar empresas estatais. O que é isso? São empresas que pertencem ao Estado e que foram criadas principalmente na área da construção civil. Então, qual era a ideia básica? Você que está desempregado vai ser contratado por uma empresa do Estado e você vai trabalhar na construção civil, fazendo praça, fazendo escola, fazendo ponte, fazendo estrada, que vai melhorar a infraestrutura do país. Melhorando a infraestrutura do país,
já é uma coisa boa. Mas além disso, você ainda vai ganhar dinheiro. Então, se você está recebendo um salário, você vai poder comprar o produto, o vendedor vai, o produtor vai vender o produto, vai ter dinheiro circulando, não vai ter estoque e a economia vai voltar a funcionar. Viu como uma coisa leva a outra? Sendo assim, os desempregos vão diminuir, além de a gente fazer o quê? Criar também um plano de leis, que é a ideia do seguro social. Ou seja, você perdeu o emprego, mas você vai ficar cobertado aí, recebendo um dinheiro, um valor pelo período que você trabalhou, que é para você poder pagar as suas contas. Então, isso foi uma das ideias que foram criadas. Mas, gente, o plano deu tão certo, que em 1940 a economia norte-americana já estava restabelecida. É tanto que em 1939 se inicia a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos vão sim entrar nessa guerra, entram aí por volta de 1942, mas eles já estão prontos economicamente para entrar numa guerra e mais uma vez saírem vitoriosos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se for preciso, volta o vídeo, vê de novo. Eu vou deixar na nossa plataforma mais indicações de material que vocês podem assistir, que vocês podem ler, para melhorar e fixar o conteúdo. Ok? Beijo, fique em casa, até a próxima, se cuide, estude.